Boa tarde, seja bem-vindo à primeira edição especial das Autárquicas 2020. O voto é aqui na Record. Hoje os cabo-verdianos são chamados às urnas para escolherem os seus representantes a nível das autarquias. Os cabo-verdianos decidem neste domingo os representantes dos órgãos municipais dos 22 concelhos do país. As eleições autárquicas de 2020 contam com um total de 337.083 eleitores inscritos, distribuídos em 864 mesas de voto a nível nacional. O escrutínio para a escolha dos titulares dos órgãos municipais conta ainda com 65 candidaturas. 12 são dos grupos de cidadãos e 53 contam com o apoio dos partidos políticos. Dados estatísticos da CNE, órgão responsável pela gestão do processo eleitoral, apontam que a nível de novos inscritos no recenseamento, registrou-se um aumento de 34.073 eleitores face às eleições municipais de 2016, ou seja, um aumento de 11%. As eleições acontecem num momento atípico por causa da Covid-19, segundo a CNE. Todas as condições estão criadas para que o escrutínio decorra na normalidade. Higienização das mãos, a entrada de cada mesa de voto e distanciamento social de pelo menos 1,5 metros nas filas são algumas das exigências da CNE, tendo em conta a pandemia. A Presidente da CNE apela aos partidos políticos, aos eleitores, a Polícia Nacional, IGAI e Proteção Civil a responsabilidade e serenidade neste dia de eleições autárquicas e pede ainda respeito à vontade da maioria dos eleitores que vão votar. A Presidente da Comissão Nacional de Eleições apela a todos os envolvidos responsabilidade e serenidade neste dia de eleições. Aos cidadãos que foram designados para ocupar as funções ou desempenharem as funções de membros de mesa de assembleias de voto, para serem diligentes, serenos, trabalhem com isenção e imparcialidade perante todas as candidaturas. Dirigimos também, em especial, aos agentes da autoridade, concretamente da Polícia Nacional, pedindo que tudo devem fazer para garantir que as normas, as instruções e as orientações da Comissão Nacional de Eleições sobre a organização e funcionamento das assembleias de voto serão cumpridas escrupulosamente e que forem consideradas adequadas pelos agentes da Polícia Nacional para evitar aglomeração e garantir o distanciamento devem ser postas em prática. Maria do Rosário adianta que os apoiantes dos eleitores devem ficar a um limite mínimo de 500 metros longe das assembleias de voto. Aos candidatos pede que permaneçam serenos. Ainda sobre a fiscalização, faz o seguinte apelo. Apelamos à colaboração e contamos com a intervenção pronta dos agentes da IGAI e da Proteção Civil para nos garantir de que este perímetro de 500 metros será um perímetro seguro e todas as deliberações já socializadas com essas entidades serão cumpridas. Aos candidatos, solicitamos que mantenham-se sereno e que registrem que vai prevalecer as normas do Código Eleitoral e as determinações da Comissão Nacional de Eleições, pelo que devem evitar qualquer tipo de comportamento que possa configurar como pressão ilegítima sobre os eleitores. Pois defende que os eleitores precisam de serenidade e tranquilidade para exercerem o seu voto. Aproveita ainda para dizer aos eleitores não terem medo de saírem de casa e irem votar mesmo em tempos da pandemia da Covid-19. Saiam de casa com todas as medidas de segurança que já fazem parte do cotidiano. Dirijam-se às urnas para exprimir aquilo que vocês pensam, aquilo que vocês querem. Se não for, ninguém saberá aquilo que pensa, ou aquilo que quer, ou aquilo que pretende. Um voto, de que natureza for, tem sempre uma interpretação.
pelo que convidamos a todos os eleitores a dirigirem-se às urnas. Insta ainda aos eleitores a serem confiantes e responder positivamente este desafio que o país foi chamado. A Presidenta aproveitou também a oportunidade para pedir aos candidatos a respeitarem as escolhas dos cidadãos. A todos os candidatos, partidos políticos, candidaturas independentes, a Comissão Nacional de Eleições, tudo está a fazer para que o resultado que venha a sair seja aquilo que o povo ou que os eleitores quiseram, pelo que contamos com o respeito pela decisão dos cidadãos cabo-verdianos e que sejam, portanto, bons competidores, perdendo ou ganhando, que saibam aceitar, e estaremos a contribuir para a consolidação da nossa democracia. Este ano, ao contrário das outras eleições devido à Covid-19, as urnas foram abertas desde as 7 horas e vão assim permanecerem até às 18h30 para que todos os cabo-verdianos possam exercer o seu direito de voto e escolher quem quer para governar os municípios por 4 anos. A Presidente da Guiné confirma que durante as campanhas eleitorais para as autárquicas de 2020, a Comissão recebeu várias queixas, sobretudo supostas corrupções de compra de votos. Algumas dessas queixas foram resolvidas, acrescenta Maria do Rosário. Durante as campanhas autárquicas, sobretudo na primeira semana, foram registados incumprimentos de várias ordens, sobretudo de respeito pelas normas sanitárias e de supostos atos de corrupção. Informação avançada pela Presidente da Comissão Nacional de Eleições. Durante o período da campanha eleitoral, efetivamente deram entradas queixas com este objeto na Comissão Nacional de Eleições. E muitas foram resolvidas. O destino destas queixas ou deste processo são o Ministério Público, porque a violação do dever da neutralidade, da imparcialidade ou atos que possam, portanto, ser entendidos como sendo passíveis de corromper os eleitores são crimes, são considerados crimes eleitorais. E, sendo crimes eleitorais, a Comissão Nacional de Eleições, portanto, tem a obrigação de remeter essas queixas ao Ministério Público da comarca respectiva para instrução. Quanto aos observadores internacionais para a fiscalização das eleições, Maria do Rosário esclarece o porquê de não haver nas autárquicas. Observação eleitoral internacional, sobretudo da CEDEAO, são reservadas às eleições legislativas e eleições presidenciais. Em casos muito excepcionais, teríamos observadores internacionais nestas eleições, ou seja, eleições municipais, pelo que não registramos nenhum pedido de credenciação para observação das eleições por entidades ou organismos internacionais. No que toca à votação antecipada, esta responsável adianta. O que é que nós podemos dizer? Que nestas eleições apenas os eleitores presos e um número muito reduzido de eleitores internados votaram antecipadamente. Os eleitores que eventualmente estão ou estavam na data da altura de votação internados com a Covid-19 não votaram nestas eleições. É de referir que a CNE já tinha anunciado que as pessoas em isolamento por estarem contaminadas pelo vírus SARS-CoV-2 não vão poder votar por uma questão de saúde e segurança pública. A Polícia Nacional destacou cerca de 800 efetivos para as eleições autárquicas para a região Santiago Sul e Ilha do Maio. De acordo com o porta-voz do comando, há condições minimamente garantidas para que tudo corra dentro da normalidade. Cerca de 800 efetivos foram destacados pelo Comando Regional de Santiago Sul e Maio para garantir a segurança e ordem pública na região neste dia das eleições autárquicas. Informações avançadas pelo porta-voz do Comando, Roberto Lima, a agência de notícias cabo-verdiana, afirmando ainda uma cobertura efetiva com elementos em todas as assembleias de votos e as esquadras vão continuar com o atendimento ao público. Roberto Lima acredita que a Polícia Nacional em Santiago Sul e Maio está em condições minimamente garantidas para que tudo corra dentro da normalidade. Assevera ainda que, tendo em conta o período da pandemia,
A orientação é que, caso houver necessidade, vão intervir para evitar ajuntamento de pessoas, impor a utilização de máscaras, principalmente quando está a aguardar nas filas de voto, manter o distanciamento social e fazer de tudo para que também a Covid-19 seja um elemento neutro nas idas às urnas. Aproveitou ainda para apelar aos cidadãos para cumprirem as orientações procedidas pelas autoridades sanitárias e também as da Comissão Nacional de Eleições. A Comissão de Seguimento da Lei da Paridade avança que das 65 listas de candidaturas apresentadas pelos 4 partidos políticos e 12 candidaturas independentes, 78,47% cumpriram com a Lei da Paridade e 21,53% não cumpriram o princípio da paridade. Uma avaliação avançada pela Presidente da Rede de Mulheres Parlamentares durante a reunião da Comissão de Seguimento da Lei da Paridade. Para dar a conhecer o grau de cumprimento e aplicação da Lei da Paridade nos próximos pleitos eleitorais, a Comissão de Seguimento da Lei da Paridade congratulou-se com a percentagem atingida nas listas no cumprimento da referida lei, sendo a primeira eleição no país a ser realizada na vigência da Lei da Paridade. Acreditamos firmemente que nos próximos pleitos eleitorais que se avizinham, todas as candidaturas e os partidos políticos conseguirão cumprir na íntegra a Lei da Paridade para a igualdade de homens e mulheres no exercício de cargos eletivos, contando sempre com os tribunais, magistrados, a Comissão Nacional de Eleição e os demais intervenientes no processo eleitoral. Avançou que das 65 listas de candidaturas apresentadas pelos 4 partidos políticos e 12 candidaturas independentes, 78,4% cumpriram com a Lei da Paridade e 21,53% não cumpriram. A Comissão de Seguimento da Lei da Paridade não tem competências para impugnar e nem para julgar as listas. Para além do papel pedagógico, tem, junto dos partidos políticos e da sociedade em geral, na consciencialização da importância da paridade na consideração da nossa democracia, tem a incumbência de recolher e tratar toda a informação de caráter estatístico, técnico e científico relevante para a concretização da presente lei. Segundo a Comissão, foi notado que algumas listas não observaram na totalidade a Lei da Paridade, pelo que apela os intervenientes para um esforço no sentido de concretizar os princípios da Lei da Paridade. A Presidente do Instituto Cabo-Verdiano para a Igualdade e Equidade de Género garantiu que está a ter o melhor resultado de sempre a nível da participação das mulheres nas eleições municipais. A Presidente da CNE pede aos partidos políticos para cumprirem a paridade e exortam uma maior participação nas outras eleições que também se avizinham. Já sobre a competência da fiscalização do cumprimento da Lei da Paridade, Maria do Rosário afirma que não é da responsabilidade da Comissão Nacional de Eleições, mas sim dos tribunais de instância. Um dos objetivos da Comissão Nacional de Eleições é ter um processo eleitoral equitativo e igualitário, com a participação equilibrada de homens e mulheres. Atualmente, o país conta com uma lei de paridade e, segundo informações da Comissão de Seguimento da referida lei, das 65 listas de candidaturas apresentadas para as autárquicas de 2020, 78,47% cumpriram com a lei da paridade e 21,53% não respeitaram o princípio da paridade. Sobre este assunto, a Presidente da CNE, Maria do Rosário, explica que a Comissão Nacional de Eleições não tem competência para exigir os candidatos a cumprir esta lei, mas exorta para uma maior participação nas outras eleições que também se avizinham. A Comissão Nacional de Eleições encoraja a todos os partidos políticos que, nos futuros pleitos eleitorais, façam um esforço no sentido de a lei da paridade ser cumprido na íntegra, porque nós acreditamos que a representatividade equilibrada de ambos os sexos nos órgãos políticos e de decisão estarão a trazer mais justiça para o processo eleitoral e estarão a refletir a realidade social e farão com que a nossa democracia seja uma democracia mais igualitária,
mais justa e, por conseguinte, de maior qualidade, registrando que esta lei vincula a todos os proponentes de candidatura. Considerações feitas já que no último escrutínio das eleições autárquicas, os dados da CNE referentes a uma publicação designada Gênero e Eleições 2016 apontam que nenhuma das listas conseguiram este equilíbrio e verificou-se, segundo a CNE, um desalinhamento com o princípio da igualdade de oportunidade em algumas áreas de intervenção no processo eleitoral. E quem pode concorrer e ser eleito para os órgãos das autarquias? Vai já no quadro Record TV Explica. Nos termos do artigo 419 do Código Eleitoral, podem concorrer e ser eleitos para os órgãos das autarquias locais os cidadãos cabo-verdianos maiores de 18 anos, eleitores estrangeiros e apátridas de ambos os sexos, maiores de 18 anos e com residência legal e habitual em Cabo Verde há mais de 5 anos. Os cidadãos lusófonos legalmente estabelecidos em Cabo Verde nas mesmas condições que os cidadãos nacionais. E sabia que os presidentes de câmaras que pretendem recandidatar-se devem suspender as suas funções a partir da data da apresentação formal da sua candidatura, pois é o que exige a legislação cabo-verdiana. E agora vamos para uma outra pergunta. Lisito, você sabe quantos círculos eleitorais ou municípios que tem na Cabo Verde? Não. Então, Cabo Verde conta com 22 municípios ou concelhos correspondentes aos 22 círculos eleitorais no território nacional, segundo o artigo 428 do Código Eleitoral. Em todo o território nacional, a CNE destacou um staff para garantir a higienização das mãos dos eleitores e dos espaços de escrutínio. Nas ilhas de Sotavento, houve um aumento de mesas de voto, como forma de prevenir a contaminação por Covid-19. Na Ilha do Maio, os 5.075 eleitores estão distribuídos por 23 mesas de voto, mais 6 do que nas eleições de 2016. Em cada uma das mesas, um agente da Polícia Nacional está incumbido de garantir a ordem e fiscalizar o cumprimento das normas de prevenção da Covid-19, de acordo com o delegado da CNE local. Na Ilha do Fogo, em São Filipe, estão inscritos 15.531 eleitores, distribuídos por um total de 71 mesas de voto, que nas eleições anteriores era 52. Entretanto, de acordo com o delegado da CNE local, as mesas estão muito dispersas, o que, a seu ver, dá muito trabalho. Para garantir a segurança, foram destacados 104 elementos da Polícia Nacional para a região Fogo Brava. Na Ilha Brava, os 4.683 eleitores inscritos estão distribuídos por 26 mesas de voto, um aumento de 3 mesas em relação às eleições de 2016. O grande desafio das eleições de hoje é o cumprimento ao rigor das medidas sanitárias para evitar a contaminação e a propagação da Covid-19. Em praticamente todos os concelhos do país, houve um aumento do número de mesas de voto. Vejamos os dados das ilhas de Barlavento. Para as eleições deste ano estão inscritos em Ribeira Grande 13.338 eleitores, sendo 10 cidadãos estrangeiros, de acordo com a Comissão de Recenseamento. As mesas de voto aumentaram de 47 para 59, ou seja, mais 12 mesas do que nas eleições anteriores, isso devido à conjuntura pandémica que se vive atualmente, no sentido de se evitar a aglomeração de pessoas. Na Ilha do Sal, houve também um aumento de 6 mesas de voto em relação às eleições de 2016. Passaram de 41 para 67. Isso porque diminuiu o número de eleitores, que era de 450 por mesas para 300. Na ilha, um total de 18.701 eleitores devem exercer hoje o seu direito de voto. Na Boa Vista, houve também um aumento de 12 mesas de voto. Os 8.148 eleitores estão distribuídos por 32 mesas. A Polícia Nacional já está no terreno em todo o território nacional a garantir a cobertura das eleições e a apoiar na fiscalização da prevenção das medidas sanitárias impostas para evitar a contaminação por Covid-19.
Os dados da Direção-Geral de Apoio ao Processo Eleitoral indicam que 2.981 cidadãos estrangeiros vão votar nas eleições deste domingo para escolherem os representantes autárquicos nos diferentes concelhos do país. A maioria vai exercer a cidadania na cidade da Praia, cerca de 880. Cidadãos estrangeiros também vão apoiar na escolha de um representante autárquico para cada município de Cabo Verde. 880 vão votar na cidade da Praia, seguido do município de Boa Vista, com 745 inscritos, Sal 734, São Vicente 178 e Santa Catarina 134. No total, contabilizam-se 2.981 estrangeiros. Dados da Direção-Geral de Apoio ao Processo Eleitoral informam também que na lista decrescente seguem-se os seguintes municípios: Santa Cruz, 91 estrangeiros vão votar, Porto Novo, 58, Tarrafal, 31, São Felipe, 22, Mosteiros, 19, Tarrafal de São Nicolau e Ribeira Grande de Santiago, 13 respectivamente, e a Ilha do Maio, 17. A fechar, seguem-se Ribeira Grande, 10 eleitores estrangeiros, 10 também em São Miguel, Brava 8, Ribeira Brava 6, Paúl 5, São Domingos 3, São Lourenço dos Órgãos também 3, Santa Catarina do Fogo 1 e em São Salvador do Mundo nenhum cidadão estrangeiro irá votar. Já a nível de eleitores nacionais, conta-se um total de 334.102, perfazendo um total de 337.083 eleitores em todo o território nacional. Por agora é tudo. Voltaremos a partir das 15 horas com mais informações do escrutínio a nível nacional. E já sabe, fique ligado na Record, porque autárquicas 2020, o voto é na Record.